prazo para a toma da segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech foi alargado de 21 para 28 dias. Este intervalo maior vai agora permitir vacinar mais 100 mil pessoas em Portugal até ao final de março. Uma nova estratégia devido à falta de vacinas, a atualização da norma da DGS relativa à vacina da Pfizer-BioNTech vai permitir aumentar o ritmo de vacinação de imediato, mesmo com as reduções das entregas por parte das farmacêuticas. Alargando de 21 para 28 dias o intervalo entre a toma da primeira e da segunda dose. Trata-se de uma decisão com amplo consenso técnico da Direção-Geral de Saúde e do Infarmed e que vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de março. Serão sobretudo idosos com mais de 80 anos. As autoridades de saúde estão a dar preferência às vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna para este grupo etário. A da AstraZeneca não está aconselhada a pessoas com 65 anos ou mais pela DGS. Portugal já contratou a compra de 38 milhões de doses, mas a Ministra da Saúde avisa. Esse total de quantidades que poderá ser disponibilizado depende daquilo que são depois, que é depois a capacidade industrial de entrega de quantidades. E aquilo que temos verificado é que há algum desalinhamento entre quantidades contratadas e a entrega, a disponibilidade de vacinas, pelo menos em termos de calendário. E nesta altura já se sabe que entre abril e setembro vamos receber menos 1,9 milhões de vacinas das inicialmente contratadas. Esta segunda-feira, uma outra alteração do plano. Na vacinação da primeira fase vai ser dada prioridade a um novo grupo de risco. Questionados sobre se a trissomia 21 devia ou não ser incluída entre os grupos prioritários, fomos fazer uma análise, um estudo do impacto desta doença no internamento e na mortalidade e tendo concluído que sim, que impacta, pelo menos em Portugal e também noutros países, obviamente fizemos essa proposta. Este novo grupo de risco abrange 3.500 pessoas com mais de 16 anos. Até domingo já tinham sido administradas perto de 870 mil doses de vacinas, ou seja, 8,45 doses por 100 habitantes, uma média superior à europeia. No retrato diário da pandemia, podemos ver hoje que mais de metade do território nacional está agora em risco moderado. É este o mapa. A descida na propagação da pandemia fez com que quase 200 dos 308 concelhos de Portugal estejam agora no nível mais baixo de risco. Apenas 3 concelhos, aqui assinalados a vermelho, estão em risco extremo. Arronches, no Alentejo, Manteigas, mais acima, e Rezende, ainda lá mais em cima. Concelhos com mais população, como é o caso de Lisboa, Amadora, Cascais e Odivelas, estão agora no nível elevado, ou seja, o segundo menos grave. Se compararmos este mapa com o mapa de apenas há uma semana, aqui temos os dois, a diferença é bem visível. Este último mapa, de 22 de fevereiro, nesta altura ainda tínhamos 15 concelhos com risco extremo, os que estão aqui a vermelho, e apenas 80. Agora, os que estamos a ver estavam no risco mais baixo. Passado uma semana, o resultado é este, o número de risco baixo mais que duplicou ali naquele mapa de 1 de março. Vamos então aos números diários. Nas últimas 24 horas morreram em Portugal mais de 34 pessoas por causa da Covid-19. Foram registados 394 novos casos. Há praticamente 6 meses, desde 8 de setembro, que o país não tinha um número tão baixo de novos infectados. É isto que podemos ver aqui. Podemos ver a subida e depois a descida. Há mais 2 pessoas internadas também nos hospitais, onde estão hoje 2.167 doentes Covid. Cuidados intensivos têm 469 pacientes. Contas feitas, menos 15 do que ontem. Há 17 dias consecutivos que o número de pessoas em cuidados intensivos diminui. Uma avaria no sistema de refrigeração destruiu dezenas de doses de vacinas da Pfizer-BioNTech no Hospital das Caldas da Rainha. Estas vacinas, agora destruídas, destinavam-se aos profissionais de saúde que cuidam de doentes com Covid-19. É a vacina que mais cuidados exige no processo de armazenamento. A Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 tem de ser conservada a 70 graus negativos e por isso são necessários frigoríficos específicos. Qualquer falha no sistema de refrigeração pode inutilizá-las. Foi o que aconteceu no Hospital Distrital das Caldas da Rainha.
no passado dia 19 de fevereiro. Em comunicado, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste confirma à RTP. Após se ter detectado um registro anormal de temperatura no interior do equipamento de frio usado para acondicionar vacinas, por aparente avaria do frigorífico, foi inevitável a inutilização de 13 frascos de vacinas, 78 doses contra a Covid-19. Foi deliberada a abertura de um processo de inquérito para averiguar o sucedido. A RTP apurou que as 78 doses faziam parte da segunda toma da vacina por parte dos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia da unidade das Caldas da Rainha. 4 dias depois do incidente, no dia 23 de fevereiro, o Conselho de Administração adquiriu novas vacinas. Os profissionais receberam, entretanto, a segunda dose. Não é a primeira vez que em Portugal são deitadas para o lixo vacinas da Pfizer. Em janeiro, cerca de 600 ficaram inutilizadas devido a problemas de refrigeração na farmácia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. A Comissão Europeia deve apresentar até ao final deste mês uma proposta para a criação do Passe Digital Verde. É uma espécie de passaporte sanitário para os cidadãos europeus imunes à Covid-19. Uma boa ideia, mas com difícil e muitas dificuldades que estão a surgir de pôr em prática. A reportagem é do correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente. O anúncio feito na rede social Twitter foi inesperado. Há meses que se fala de um passaporte para viajantes vacinados contra a Covid-19, mas a iniciativa tem encontrado resistências dentro do Conselho Europeu. Ainda na passada quinta-feira, Ursula von der Leyen acalmava os espíritos mais inquietos com o assunto. This takes a while, so this takes at least around 3 months. That is important, so that expectations are not too early too high. 72 horas depois, o Executivo Comunitário diz que estará pronto para apresentar uma iniciativa legislativa antes do final de março, ainda a tempo de ser apreciada pelos 27 no próximo Conselho Europeu. We are very much aware of the enormous efforts and sacrifices of all Europeans during this horrible year behind us. And under no circumstances we would produce this work, would progress with work in a way that would not respect this requirement. So this is precisely to organize safe opening, not just opening. O governo português vê com bons olhos esta proposta, mas apenas como mais uma ajuda no regresso à normalidade possível. É importante que se diga que se trata de um instrumento, como mais um utensílio que nos permite enfrentar aquilo que é um mundo onde a Covid-19 circula como doença e onde queremos retomar a normalidade das nossas vidas. O anúncio desta medida parece ter sido um pouco precipitado, porque ainda ninguém conseguiu responder a perguntas simples como qual será a validade deste passaporte ou como vai ser feito o controle das fronteiras sem que se perca uma das liberdades fundamentais, a da livre circulação dentro do espaço europeu. Com o Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. O Presidente da República diz que é preciso aprender a lição dos erros, mas também do que correu bem no combate à pandemia. Marcelo Rebelo de Sousa manifesta reconhecimento pela luta dos portugueses e deixa elogios aos profissionais de saúde, a quem volta a chamar de heróis. É um louvor público pelo papel no combate à pandemia. O Presidente agradece aos profissionais da saúde e, em especial, aos da linha da frente. Mais de uma vez tenho falado de verdadeiros heróis. E dentro dos heróis, os intensivistas são heróis particularmente qualificados e particularmente experimentados, porque têm apoiado aquilo que é uma saga nacional, através de uma presença dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, naquela linha que é uma linha tão complexa que separa a morte da vida. Uma saga que o Presidente da República sublinha ainda não terminou. Continuamos mobilizados, vamos ficar mobilizados, porque o processo está longe do fim. É evidente, comparando com o tempo decorrido, aquilo que vivemos é mais longo do que aquilo que esperamos viver,
mas estamos em pleno processo pandémico. Para Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso aprender a lição para o futuro de uma luta que nunca será apagada da memória. Aprender a lição daquilo que correu bem, mas também aquilo que correu menos bem. Aquilo que correu de forma aquém das nossas expectativas, por razões involuntárias, porque era impossível prever, ou por alguma responsabilidade, porque era possível prever e era possível projetar, e isso não aconteceu. Serve de lição para o futuro, esperando nós não termos outras pandemias como esta. Uma mensagem feita para o Grupo de Comunicação do Jornal de Notícias, que termina com o Presidente a agradecer a todos os portugueses, dentro e fora do país, o esforço nesta luta, dizendo que para o futuro há um horizonte de esperança. Faz amanhã um ano que foram identificados em Portugal os primeiros 2 casos oficiais de Covid-19. Um no Hospital de Santo António, o outro no São João, no Porto. A RTP volta agora a estas unidades da linha da frente da pandemia, lugares onde se recorda o dia em que começou esta pandemia que poucos imaginavam poder ser tão grave. No dia 1 de março do ano passado, apareceu-nos aqui o nosso colega com 60 anos, por volta das 11 horas, e naturalmente, sabendo que tinha estado em Itália, sabendo que lá havia já infecções por SARS-CoV-2, ficou preocupado. A colega que estava de serviço internou imediatamente num quadro de depressão negativa e por volta das 6 da tarde tínhamos um resultado positivo. Por volta das 5h30 da manhã do dia seguinte tínhamos um resultado positivo também no Instituto Ricardo Jorge de Lisboa. Aqui no São João, este senhor vinha de uma zona que não era considerada de elevado risco, mas foi informado nesse dia que tinha contactado com uma colega que foi confirmada positiva, que tinha vindo do norte de Itália. Portanto, era um jovem, trabalhador, viajante, que com 33 anos apenas. O nosso laboratório, de facto, diz-me que é o primeiro caso que detectam como positivo, por volta da 1 e pouco da manhã, do dia 2, e durante a manhã do dia 2 foi confirmado também pelo INSA que o resultado era de facto positivo. Desde 1 de março até o dia de hoje tivemos 2.200 doentes internados, de todas as idades, desde lactentes até 101 anos, com pessoas de todas as condições de saúde e de todas as condições sociais. Eu, para lhe dar uma ideia, na nossa instituição tivemos 650 profissionais infectados e 400 e muitos em quarentena. Portanto, vimos esse sofrimento em colegas nossos, vimos colegas nossos internados em cuidados intensivos, vimos gente a morrer. De facto, foi um ano intenso. Nós já identificamos mais de 9.000 positivos que recorreram aqui ao hospital entre crianças e adultos. Desses, 2.250 à volta disso estiveram internados. E desses, cerca de 30% numa unidade de cuidados intensivos intermédios. Dá à volta de 700 casos. Já é muito e, portanto, isto dá-nos uma grande experiência e dá-nos uma visão já muito marcada sobre esta pandemia e sobre os casos que ela provoca. Nasceu cá no dia 11 de março de 2020, ao fim da tarde, depois de 11 dias, desde os primeiros sintomas, em que o meu estado de saúde se foi agravando progressivamente. Na altura só se fazia teste à Covid às pessoas que tivessem viajado para os países que estavam identificados como países de potencial infecção. Como eu não tinha viajado para o estrangeiro, portanto eu estava sempre naquela posição de não é Covid, porque é certo que a febre não baixava e depois realmente estava já numa situação de limite. E enviaram uma ambulância para me trazer, portanto, a minha moradia cá para São João. Eu fiquei um dia, portanto, em isolamento e no dia seguinte fui logo entubado. Portanto, quase não tive tempo de me adaptar à ideia
daquilo que estava a acontecer. Foi o nosso primeiro evento ventilado. Lembras-te de acordar ali naquele cantinho? Eu digo que sou um felizardo porque, considerando a situação que eu sei que foi muito grave em que atualmente não sinto qualquer limitação. Eu todas as vezes agora que reencontro alguns doentes, alguns que falam ao telefone, parece que somos amigos de longas datas. É muito recompensador. Que balanço é que gostaria de fazer daqui a um ano? Gostaria que esta pandemia se tornasse uma doença crónica recorrente que irá aparecendo aqui e ali num ou noutro país, mas sem este caráter pandémico. Acho que o nosso grande sonho é podermos voltar à vida normal, quer no hospital, quer fora do hospital. Apesar do confinamento, 6 milhões de portugueses saíram à rua sexta-feira e 4 milhões no sábado. Entraram hoje em vigor os acordos de emergência da TAP. Os trabalhadores sofrem cortes no salário entre 25% e 50%. Está aberto um programa de saídas voluntárias. Estão identificados 800 trabalhadores em excesso. É o primeiro dia da nova vida da TAP. Entraram em vigor os acordos de emergência assinados com todos os sindicatos. Entendimentos que ditam cortes salariais entre os 25% e os 50%, no caso dos pilotos. Uma redução que começa a partir dos 1.330 euros. Para além disso, está aberto até 14 de março um programa de saídas voluntárias, já que há cerca de 800 trabalhadores em excesso na companhia. Para atingir a meta, a TAP avança com pré-reformas, reformas antecipadas e rescisões amigáveis pagas acima do previsto na lei. O trabalhador leva uma majoração de 25% e uma bonificação de 2 salários e meio. Mantém ainda o seguro de saúde e terá acesso a subsídio de desemprego. A adesão às medidas voluntárias é essencial para perceber quantos despedimentos terão ainda assim de ir avante. O mesmo admite a administração da TAP em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Da análise do nível de adesão às medidas voluntárias, poderá decorrer a implementação de outras medidas necessárias ao ajuste da estrutura de custos laborais compatível com o atual e projetado nível de operação e de receita da TAP. Na semana passada, a administração da companhia referia que, até à altura, já tinham aderido cerca de 300 trabalhadores às medidas voluntárias. Este ponto será determinante na implementação do plano de reestruturação entregue em Bruxelas. O documento está ainda a ser analisado pela Comissão Europeia e a expectativa é que no final do mês haja uma decisão final. A quebra turística não surpreende nestes tempos de confinamento e fronteiras encerradas, mas os números oficiais mostram agora o verdadeiro impacto negativo. Assim, registaram-se menos 2,5 milhões de dormidas, uma quebra de 78% em janeiro, quando comparamos com o mesmo período do ano passado. O relógio marca 3h30 da tarde, mas é o sino que corta o silêncio da vila de Sintra. Sim, é mais triste, é mais calmo também. Mais calma para fotografar, mas eles fazem falta, os turistas. Por tudo. Por tudo mesmo. Pela alegria das ruas, economia, tudo. Pela boa disposição também. Ao comparar com janeiro do ano passado, os números do Instituto Nacional de Estatística ajudam. Este janeiro registrou uma quebra na ordem dos 78%, mês em que praticamente metade dos alojamentos turísticos encerrou. Em tempos de confinamento e fronteiras encerradas, perguntar por um turista é insólito. Não. É raro. Infelizmente não percebo porque que não se passa nada. Estão as lojas todas fechadas. Há outros sítios em que até estão as coisas abertas, mas aqui não. E por estas ruas quase desertas, há quem chama a atenção. Fazendo uma gravação, né, para a primeira vez que a gente vem em Sintra, então queria mostrar para as pessoas como aqui é bonito. Não são turistas, mas foi o mais parecido que encontramos. Patrícia e Maciel vivem há 2 anos em Portugal, teimam em manter o blog de viagens atualizado. É triste, mas a gente não pode deixar de viver, né? A gente adota as medidas, né, de prevenção e cuidados e
e vamos seguindo. Nosso vídeo e mostrar para as pessoas o que tem de bom em Sintra, mesmo que esteja tudo fechado, né? A maioria das atrações turísticas estão fechadas, então a gente só vai mostrar a cidade em si. Comparando janeiro com o igual período do ano passado, foram menos 2,5 milhões de dormidas. E num local turístico como este, ninguém se habitua. É uma situação um pouco estranha e triste, sinceramente, porque nós estamos habituados a ver estas ruas muito cheias e agora não se vê praticamente ninguém. Fazem falta, um bocado. Olha, eu soubesse estar tão triste, nem tinha saído de casa. Obrigada. Só mesmo os tempos de exceção para se sair de Sintra sem as queijadas ou os travesseiros. Por agora fica a promessa de boas-vindas para, quando for possível, o regresso às viagens. Começou a segunda fase das candidaturas aos apoios a fundo perdido da Câmara de Lisboa. O município tem mais 20 milhões de euros para distribuir por empresários e comerciantes do concelho. Transmontano de Nascença está por detrás do balcão desta pastelaria em Lisboa há mais de 30 anos. Acho que este é o pior período dos 33 anos. Não, nunca tive um período tão difícil como este. A gente vai para casa e mal consegue dormir, não é? As quebras de 40% tiram-lhe o sono, mas nem por isso fez cortes nos funcionários. Por enquanto tenho-os todos. Tinha 19, continuo com os 19. Agora é o que vocês veem, não é? Não há clientes, a gente tem que ir aguentando, não é? E o negócio vai-se aguentando assim. Meia ou uma dose, os pedidos fazem-se por telefone ou à porta. Antigamente serviam-se 120 diárias, hoje nem 40. Este sortidinho vende mais, que as pessoas estão confinadas, não é? Para levar para casa, isto está a vender muito bem. É das coisas que realmente está a vender bem. O dinheiro que tinha de reserva vai esgotando, mas Manuel pode agora candidatar-se à segunda fase dos apoios da Câmara de Lisboa, que foram alargados a mais empresas. Alivia bastante, com certeza, não é? Qualquer ajuda que venha é sempre bem-vinda, não é? Uma ajuda num setor que aguenta uma crise. Um desabafo partilhado também ali ao lado pelo chefe Vítor Sobral. Não é suficiente para a massa salarial. Ao Presidente da Câmara de Lisboa conta como tem gerido este confinamento. Eram 118 os funcionários dos restaurantes que tem na capital. Não pôde renovar o contrato de 36. O layoff de fevereiro ainda não recebi, portanto ainda não pude pagar os ordenados de fevereiro aos meus colaboradores. Os lucros caíram em mais de 80%, mas agora já pode candidatar-se aos apoios da Câmara, que tem 20 milhões de euros para distribuir por comerciantes e empresários do concelho. Se nós pedimos, Estado, que as atividades não estejam abertas para evitar fontes de convívio e de contágio, a outro lado da moeda, isto só é possível para não perdermos tudo, que os apoios cheguem efetivamente às empresas. O evidente não são suficientes, mas são importantes. Qualquer apoio, pequeno, médio ou grande, e apoio moral, neste momento são importantes. Este apoio do município foi alargado a empresários em nome individual com contabilidade organizada, a empresas com faturação até 1 milhão de euros e a mais áreas de atividade. 90% das empresas que se candidataram na primeira fase receberam ajuda, a maioria restaurantes e cafés. A DEC vai processar a gigante Apple. A Associação de Defesa dos Consumidores acusa a tecnológica norte-americana de deliberadamente tornar obsoletos os aparelhos mais antigos e assim obrigar à compra de novos modelos. Em causa, neste processo concreto, está o iPhone 6. Nos últimos 6 anos venderam-se mais de 115 mil equipamentos como este em Portugal. iPhones 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus. A DECO acusa a Apple de manipular deliberadamente o desempenho dos smartphones para os tornar obsoletos e vai avançar para tribunal. E aliás a própria Apple acabou por admitir, no final do ano 2017, que tinha propositadamente atrasado ou retirado alguma performance aos seus equipamentos, porque entendia que o novo sistema operativo, no caso o iOS 10, a bateria teria dificuldades e, portanto, propositadamente atingiu ou atacou a sua performance. Diz a Associação de Defesa do Consumidor que, com a manipulação, a Apple acabaria por incentivar os consumidores a comprar os modelos mais recentes da marca. Existe, por isso, uma compensação para quem comprou os equipamentos no valor de cerca de 60 euros. Estamos a falar, volto a dizer, de equipamentos que, na maior parte dos casos, rondam os 800 até aos 1000 euros. E, portanto, o que acontece, e quanto a nós aqui, o que é mais preocupante,
é que não havia ou não foi dada a possibilidade aos consumidores, portanto clientes da marca, de decidirem se aceitavam ou não o novo sistema operativo. Pior, nunca lhes foi comunicado que a aceitação da atualização para o novo sistema operativo importava um custo que era de facto esta perda de performance que era muito significativa. As acusações não são novas. Há 3 anos a Apple foi visada num processo idêntico por uma Associação Europeia de Consumidores e ainda não respondeu. No ano passado, a justiça italiana condenou a marca a pagar uma multa de 10 milhões de euros. Nos Estados Unidos, a Apple conseguiu evitar uma ação nos tribunais com um acordo em que pagou 93 milhões de euros. A dívida pública baixou 600 milhões em janeiro, segundo o Banco de Portugal. Baixou dos 270 mil milhões de euros para 269,8 mil milhões de euros no primeiro mês do ano. É uma diminuição, assim, de 600 milhões de euros em relação ao mês anterior, resultado de amortizações de títulos, de dívida e redução de responsabilidade em depósitos. É uma interrupção dos aumentos mensais regulares, registado nos últimos meses de 2020. É um intervalo mesmo muito breve, regressamos em 50 segundos. Olá, eu sou António Félix da Costa